quando se dará a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ninguém sabe. Muitas pessoas tentaram marcar já, sinalizar, falar da volta de Cristo, dando uma data precisa e acabaram sendo frustrados. Caíram na tentação de colocar data, né, de firmar uma data para a vinda de Jesus. O dia e a hora ninguém sabe, ninguém sabe. Então, nós acreditamos que está muito próximo, que está perto a vinda de Cristo por causa dos sinais. Mas não temos como falar do dia, não temos como apontarmos um mês, né, o ano certo para a vinda de Jesus. Então, a Bíblia diz aí, ó, está aí no slide, Mateus 24, né, está no slide aí na tela dos irmãos, Mateus 24 e o versículo 42, versículos 42 a 44, o próprio Cristo, o próprio Jesus disse, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que vem o Filho do Homem, ou que o Filho do Homem virá. Então, esse texto ele está claro, né, que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo. Sabemos que ele virá? Sabemos que ele virá. Só que Jesus ele fala, né, ó, portanto vigiai, né, porque não sabeis nem o dia, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Então, Jesus ele pede para nós, né, para os seus discípulos, para a sua igreja vigiar e esperar, né? Porque a vinda dele, a volta dele, ele próprio comparou a volta dele com uma volta de um como se fosse a chegada de um ladrão, né? Lógico que algumas pessoas acham estranho o fato de Cristo comparar a volta dele com a chegada de um ladrão, mas isso é uma analogia, simplesmente uma analogia. É porque ninguém espera, ninguém sabe o dia, né? Quando um ladrão, por exemplo, ele tem a intenção de assaltar uma residência, uma casa, ele não avisa, né? Então, a hora que ele vai chegar, como ele vai chegar. Então, Jesus só usou analogia, ele usou essa analogia para fazer uma comparação com a volta dele, com a vinda, né? Para o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2, o apóstolo São Paulo, ele também vai enfatizar, né, vai falar alguma coisa desse assunto e vai falar que o Senhor, o dia do Senhor, ele virá também como ladrão de noite. Paulo também vai fazer essa analogia com a volta de Cristo sendo comparada, né, a chegada de um ladrão, né? Então, o que está aí em evidência aí, tá certo? Dentro dessa analogia, é o fato, como eu já disse a vocês, que o pai de família ele tem que ficar sempre atento, vigiando, né? Inclusive, se ele soubesse o dia que o ladrão fosse entrar na sua casa, por certo, ele ficaria esperando ali para poder se defender e algo dessa natureza. Então, Cristo está falando como que o pai de família não sabe a chegada, o dia nem a hora da chegada de um ladrão, ele precisa estar sempre vigiando, né? Então, ele vai vir numa hora em que ninguém imagina, né? O nosso Cristo, Jesus, ele fala que ele virá numa hora em que ninguém imagina. Então, Paulo ele está aí em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Essa expressão de noite, né? Porque o ladrão é uma analogia, né? E a expressão, a palavra noite também é uma palavra que tem um significado dentro do texto. Geralmente a palavra noite ela aparece na Bíblia com alguns significados. E noite significa na Bíblia pecado, noite significa ódio, né? Noite pode significar ignorância das coisas espirituais, noite pode significar sonolência espiritual, noite pode significar angústia dos povos. Então vai ser num momento como esse, né? Quando Paulo ele fala sobre a noite, ele está se referindo a um momento deste, né? A noite ela é usada
geralmente para descrever esses momentos que eu estou falando aqui, né? Estou tentando exemplificar aqui, né, para os irmãos, estou colocando para os irmãos. Então, noite pode significar, dentre muitas coisas, pode significar a imoralidade, pode significar a sonolência espiritual, pode significar o pecado, né? Pode significar a angústia dos povos. Então, a vinda do Senhor, Paulo está dizendo que será o dia, né, do Senhor será como um ladrão de noite. A vinda dele será no momento em que ninguém espera. Então, a volta de Cristo, o dia e a hora, ninguém sabe. O ladrão, ele vem quando ele não é esperado, não é mesmo? O ladrão, ele vem imperceptível. O ladrão, ele é ágil, ele é apressado. E por isso que a Bíblia fala que quando Cristo vir, ele vem, e a volta dele será num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja vai ser algo muito rápido, tá certo? Então, está aqui um ponto também, certo, que nós podemos considerar com as características da chegada de um ladrão, porque um ladrão, ele é ágil, ele é apressado, né? E o arrebatamento da igreja vai acontecer num abrir e fechar de olhos, uma coisa bastante rápida, uma coisa vai ser muito, muito rápido o momento do arrebatamento da igreja. O ladrão também, quando ele vem, ele leva alguma coisa, sempre quando ele passa em algum lugar e rouba, ele leva aquilo que ele pretende levar, né? Então, isso daí também nos fala que Cristo vai levar, né? Vai levar a igreja. O ladrão, quando ele vem, né, no caso, ele não leva tudo, ele deixa algumas coisas, porque tem algumas coisas que ele acaba deixando num lar, numa casa. Um ladrão, ele sempre leva coisas de valor, né? E Cristo vai levar o que ele tem de maior valor na terra, que é a igreja. Então a igreja é o que o Senhor Jesus tem de maior valor. E quando ele vir, ele vai levar a sua igreja. Então essa analogia, irmãos, que fala da noite, virar como um ladrão de noite, fala muitas coisas. E o que vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja? Eu acho que no momento do arrebatamento da igreja, meus queridos irmãos, nós temos alguns detalhes que a Bíblia nos esclarece. Por exemplo, no momento do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala sobre a igreja preparada, tá certo? Como noiva, ela está preparada para a chegada do seu noivo, que é Cristo. E nós entendemos que o Pai é quem vai dar essa ordem. Então o Pai vai dar ordem para o Filho vir buscar a sua noiva, buscar a igreja, tá certo? Então, quando nós falamos do momento do arrebatamento da igreja, vamos pensar um pouquinho nesse momento. Então, nós acreditamos que o Pai vai dar ordem para o Filho vir buscar a sua igreja. E Jesus, ele vai descer, então. E Jesus, ele desce para buscar a sua igreja. Apocalipse 3, versículo 11, fala alguma coisa nesse sentido, né? Então, Cristo, depois de receber a ordem do Pai, ele vem para buscar a sua igreja. Os anjos acompanham. A Bíblia fala que os anjos acompanharão, né? Jesus, nesse momento que ele vem para o arrebatamento da igreja. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, Paulo está falando que os anjos acompanham Cristo nesse momento do arrebatamento da igreja, certo? Então, quando a igreja for arrebatada, Jesus, ele vem com os anjos, né? Mateus, capítulo 16, versículo 27, também fala, né, dos anjos acompanhando Jesus nesse momento do arrebatamento da igreja. Então, lá no céu, irmãos, no momento do arrebatamento da igreja, biblicamente falando, nós entendemos que Cristo, ele vem, né, ele vem até as nuvens, tá certo? E nos ares acontecerá o arrebatamento da igreja. Como que vai ser isso? Então, no céu estará acontecendo isso, Cristo vindo, e ele para entre as nuvens e aguarda. Ele não vem até a terra, ele não desce na terra, né? Vai ficar nos ares, certo? Entre as nuvens. E o Espírito Santo, então, ele vai começar a agir na terra. O Espírito Santo, ele age na terra, ele ressuscita, os corpos dos mortos vão ressuscitar, tá certo? E então os que estiverem vivos, eles serão transformados, né? Num abrir e fechar de olhos, tudo isso vai acontecer de uma maneira muito rápida, de uma forma muito, muito rápida, tudo isso vai acontecer. O Espírito Santo vai estar agindo na terra, Cristo vai estar nos ares, entre as nuvens, com os anjos. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia fala que a trombeta tocará. Então vai ter uma trombeta, né? E ante o toque da última trombeta, diz a Bíblia que então esse evento da transformação dos vivos, dos corpos dos vivos, e também da ressurreição dos corpos dos que morreram em Cristo, isso tudo acontece e o Espírito Santo então leva
os que ressuscitaram, tá certo? Os mortos que ressuscitaram, e leva também os vivos que estarão sendo transformados. Esses que estarão sendo transformados, eles vão ser levados ao encontro do Senhor nos ares. Aí é importante enfatizar que o encontro dele se dará nos ares, entre as nuvens. Então, quando ante o toque da última trombeta, tudo isso vai acontecer. O Espírito Santo, ele vai operar de uma maneira gloriosa, né? De uma maneira poderosa. Ele vai transformar os vivos, porque a Bíblia fala que os corpos de quem estiver vivo, vamos supor que fosse hoje o dia do arrebatamento da igreja. Nós que servimos a Cristo, que estamos vivos, o nosso corpo ele seria transformado imediatamente pelo Espírito Santo. Enquanto Jesus está nos ares, no abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado. E a Bíblia fala que ele será transformado, o corpo, em um corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo imortal e um corpo semelhante ao de Jesus. Lá em Coríntios capítulo 15, versículo 44, a Bíblia fala que o corpo será um corpo espiritual, transformado num corpo espiritual. Esse corpo material vai ser transformado num corpo espiritual. Lá em Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 43, a Bíblia fala que o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Lá em Coríntios capítulo 15, versículo 42 e Filipenses 3, 21, a Bíblia fala que o corpo abatido vai ser transformado num corpo glorioso. Por que corpo abatido? Porque hoje nós estamos num corpo abatido, sujeito ao envelhecimento, né? Sujeito às rugas. Isso é corpo abatido. No momento do arrebatamento da igreja, os corpos serão transformados. Então, nesse momento em que Jesus vem aos ares, o Espírito Santo transforma os corpos, né? E o corpo será espiritual, incorruptível, glorioso, imortal. E lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao de Jesus. Olha que coisa gloriosa. Então tudo isso vai estar acontecendo no momento do arrebatamento da igreja. Então o dia e a hora ninguém sabe. Jesus recebe a ordem do Pai, Jesus vem com os anjos, o Espírito Santo trabalha aqui na terra, transforma os que estão vivos, ressuscita os que estão mortos e leva a igreja até a presença de Cristo nos ares. Jesus estará entre as nuvens e leva então a igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Jesus, lógico, Jesus ele vem buscar quem? Quem que ele vem buscar? Ele vem buscar aqueles que estão preparados. Lembram da parábola das 10 virgens? Então a Bíblia fala que aqueles que entram para as bodas, tá certo? São aqueles que estavam preparados. Lá em 2 Timóteo, é interessante esse texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8, a Bíblia fala que Jesus vem buscar os que amam a sua vinda. Os que amam a sua vinda. Lá em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 20, a Bíblia fala que Jesus vem buscar aqueles que fazem a última oração da Bíblia. Maranata, Maranata. O termo Maranata significa ora vem Senhor Jesus. É esses que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar esses que amam a vinda dele, que estão aguardando, ansiosos a vinda dele. Esses que estão vigiando, que estão aí resistindo o pecado, servindo a Deus. Então esses Jesus vem buscar. E Hebreus 9, para finalizar aqui, irmãos, quem é que Jesus vem buscar? Hebreus 9, capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que Jesus vem buscar aqueles que o esperam para a salvação. Os que esperam ele para a salvação. Glória a Deus, né? Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja, ok? Então, no momento do arrebatamento da igreja, tudo isso vai estar acontecendo. E, embora nós não sabemos o dia nem a hora, ninguém tem autorização, né, para marcar o dia e a hora, mas nós sabemos pela Bíblia como será, como acontecerá, né? Temos algumas informações bíblicas deste momento, esse momento glorioso do arrebatamento da igreja.